Zelensky disse: tive uma conversa telefônica com o presidente do Brasil e marca o Lula. Obrigado por apoiar a nossa resolução na ONU. E ele disse, né, que houve uma ênfase do Brasil sobre a importância da observação do princípio da soberania e da integridade territorial dos estados. Ainda segundo o relato na conta do presidente Volodymyr Zelensky, houve discussão entre ele e Lula sobre os esforços diplomáticos para restaurar a paz na Ucrânia e no mundo inteiro. Zelensky faz publicamente um agradecimento a Luiz Inácio Lula da Silva pelo apoio à resolução da ONU e, por sua vez, meninos, o Palácio do Planalto soltou uma espécie de resumo de como é que foi essa conversa que você está vendo aí. Foi informação dada em primeira mão pela CNN Brasil, por meio do Américo, a conversa do Lula com o Volodymyr Zelensky. Por sua vez, o Palácio do Planalto emitiu uma nota dizendo que o presidente conversou hoje, né, com o Volodymyr Zelensky. Os dois falaram sobre a guerra e sobre a busca da paz. Zelensky lembrou que Lula já esteve na Ucrânia em 2004 e 2009, convidou Luiz Inácio Lula da Silva para fazer outra visita a Kiev e Lula disse que irá, mas no momento adequado, aspas aqui da nota do Palácio do Planalto. E mais, né, retribuiu o convite, ou seja, convidando Zelensky a vir no Brasil, com o desejo de que o retorno da paz facilite o encontro entre os dois. O brasileiro disse ainda, segundo o Palácio do Planalto, que está disposto a participar de, abre aspas, qualquer esforço para reunir um grupo de nações capazes de conversar com os dois lados dessa disputa. Lula disse que, segundo o Palácio do Planalto, literalmente, o presidente brasileiro disse, abre aspas, que o Brasil defende a integridade territorial da Ucrânia. Isso é um ponto importante, eu vou pedir para o Lorival Santana vir vindo para cá, e que, por isso, votou favoravelmente à recente resolução da ONU. Lula disse ainda, segundo o Palácio do Planalto, lembrou a Zelensky que está falando com a França, com a Alemanha e Estados Unidos, os líderes do Ocidente, desse suporte à Ucrânia, e que mantém a disposição de conversar sobre o assunto também com a China na visita a Pequim e que também está disposto ele a falar com a Rússia. Os dois ficaram de voltar a conversar rapidamente. Lorival Santana já está aqui comigo. Louri, por que é importante nesse momento, por que o Brasil fez questão, né, de ressaltar aqui na nota que o Lula disse defender a integridade territorial da Ucrânia e que, por isso, votou favoravelmente a resolução da ONU. É um passo, digamos assim, de encontro ao que diz a própria ONU, o que diz a carta, compromisso da ONU, e ao que Zelensky está afirmando, né? Não vou abrir mão de nada. A Ucrânia não vai abrir mão de nenhuma parte do seu território. Ela era a Ucrânia antes da guerra e ela vai voltar a ser a Ucrânia pós-guerra. Eu não vou abrir mão de nenhum espaço. Se você esqueceu, perdeu o fio da meada, o Putin fez um referendo bizarro, fake, com as pessoas bombardeadas para anexar 3 territórios da Ucrânia à Rússia. Conta, Louri. Exato, acho que você tocou num dos pontos centrais dessa questão, que é o seguinte: quais as consequências que os países devem tirar dessa defesa da integridade territorial da Ucrânia? E aí o mundo está dividido em relação a isso. Porque uma parte, inclusive aparentemente essa era uma tese ventilada pelo Itamaraty, era de que haveria uma questão de autodeterminação daqueles grupos étnicos russos que teriam votado a favor da anexação dos territórios que hoje a Rússia ocupa e alguns até que ela não consegue ocupar, como Zaporizhia e Kherson. E ela ocupa parcialmente o Donbás, né, Donetsk e Lugansk. Mas isso é ilegal. As convenções de Genebra impedem, consideram um crime de guerra realizar referendos sob ocupação militar. Porque o que acontece é o que de fato aconteceu. Militares, soldados batendo na porta das casas dos ucranianos nessas regiões
e perguntando se eles votavam contra ou a favor da anexação. Isso não é um referendo, né? Então, isso não é autodeterminação. E o que, na verdade, aconteceu no terreno foi que a Rússia perdeu o apoio dos russos étnicos com a invasão, com a violência, com as torturas, os sequestros, os estupros e assim por diante. Tanto que muitos estão participando de rodas de aprendizado da língua ucraniana para poder se expressar em ucraniano, porque não aceitam o que a Rússia está fazendo nessas regiões. Então, esse é um ponto em que o Brasil está numa bifurcação geopolítica. Tá bom, o Brasil não aceita, o Brasil defende a integridade territorial da Ucrânia. Quais as consequências dessa posição? Então, o Brasil concorda que a Rússia tem que se retirar de todos os territórios. O Brasil concorda que não existe uma questão de autodeterminação sob a ponta de um fuzil, dessa forma como o Putin vem fazendo desde 2014, eu insisto. Então, o Brasil tem que concordar com os países do Ocidente que uma negociação tem que ter como premissa a retirada total das forças russas de todo o território ucraniano. O Brasil não deu esse passo ainda, mas o fato de o Brasil estar conversando, claro que é melhor do que nada. Ô, Lorival, deixa eu aproveitar que você está aqui. Eu preciso falar com o Aode, que está aqui já plugado, mas eu quero te ouvir sobre o que aconteceu hoje, né? Hoje, aparentemente, um grupo russo que apoia a Ucrânia promoveu, segundo o Kremlin, e aí, assim, aí entra no buraco da minhoca da máquina de propaganda da guerra russa, né? Que, assim, o Kremlin diz, aí você dá 2 passos para trás, vê se é possível checar, e, bom, tá muito difícil de checar a informação, o Lorival vai nos ajudar aqui. O Kremlin disse que um grupo russo que apoia a Ucrânia promoveu um ataque dentro do território em nome da defesa da Ucrânia, o que fez com que Vladimir Putin cancelasse uma viagem que ele ia fazer, salvo engano, a Volodymyr. Como é o nome da cidade onde ele ia, Lorival? Ali é a região de Chernihiv. Bom. Chernihiv do lado ucraniano. Do lado russo é um lugar tão pequeno que eu não sei. Pois muito bem. Seria, então, assim, digamos, a primeira consequência ou, digamos, ataque vinculado à guerra no território russo. O que está por trás dessa história e aonde ela pode nos levar? Tem todos os sinais de uma operação de bandeira falsa. False flag, embora né? Ninguém possa provar isso. Por quê? Porque o Putin realizou aquela reunião com a inteligência, né, dando uma suposta bronca, chamando a inteligência para ficar atenta a incursões apoiadas pelo inimigo dentro do território russo. No dia seguinte, aparecem 2 vídeos de pessoas vestidas parcialmente com roupas militares, com alguns erros de colocação de equipamento. Por exemplo, um equipamento que serve para proteger aqui a goela estava localizado no estômago, ele não tem nenhum valor militar colocado no lugar errado. E essas pessoas, né, elas foram colocadas fitas amarelas, querendo dizer que elas eram ucranianas, pró-ucranianas. Os russos estão usando fitas vermelhas e os ucranianos fitas amarelas. Então, por que um grupo miliciano que está tentando fazer uma revolução dentro da Rússia, querendo derrubar o regime russo com apoio da Ucrânia, ao ingressar no território russo, usaria as cores amarelas? Não faz sentido do ponto de vista militar, porque se eles são russos, eles deveriam tentar se misturar com o suposto inimigo russo para poder fazer um ataque o mais assertivo possível. Se eles são grupos russos apoiados pela Ucrânia e querem esconder isso, então eles deveriam usar as cores vermelhas da Rússia. Eles não parecem ser, de fato, militares. Pelos vídeos, você olha, tem tantos erros no uso do pouco equipamento que eles apresentam, que provavelmente são pessoas civis que estão ali tentando se fazer passar por militares. Mas a verdade é que a gente não sabe, quer dizer, mas com certeza esses vídeos não provam que existam grupos milicianos. Eles não estão sujos, eles estão com umas fardas limpas, o equipamento está todo limpo, eles não participaram de nenhuma batalha.
eles não fizeram nenhuma campanha, não tiveram nenhuma ação no terreno. Eles se prepararam, vestiram aquela roupa para gravar esse vídeo. E aí, realmente, com base num vídeo assim, não dá para você chegar a nenhuma conclusão, Daniela.